voltando então à virtude da esperança, eu queria comentar, os três falaram coisas muito importantes. Em primeiro lugar, todos fizeram uma vinculação entre a esperança e a fé. E hoje, quando a gente vai refletir sobre a virtude da esperança, eu estou usando aqui, pelo menos, algumas pequenas partes. Para mim é um escrito magistral do Papa Bento na encíclica Spe Salvi, sobre a esperança cristã. Essa encíclica está aí, acho que todo mundo deveria ler. Eu vi um comentário de um ateu sobre essa encíclica falando que o Papa parecia que entrava na cabeça dele para resolver os dilemas que ele tinha a respeito da fé em Deus. Então, todos fizeram esta vinculação, que a encíclica do Papa também o faz, entre as virtudes teologais, de modo especial eles se referiram à fé, o que é verdadeiro. Todos eles fizeram alguma referência que é natural entre a esperança cristã, esperança em Deus, como eles disseram, né, pelo menos a menina e aquele senhor, a esperança em Deus em primeiro lugar, mas não desvincularam da esperança humana, que realmente não se pode desvincular. Na verdade, houve do rapaz, jovem do teatro, algo em que ele é preciso esperar mesmo que não haja provas. Aí se corre o risco da imaginação que paralisa. É a pessoa que fica sonhando a vida inteira com alguma coisa, mas aquilo não acontece porque a pessoa fica só sonhando. Então, esta é uma utopia paralisante, é uma esperança, uma esperança alienada, onde a esperança humana, ela pode se concretizar se você realmente lutar naquela direção. Pode, mas não há garantia. Por isso que a sustentação de qualquer esperança humana se dá, como nós veremos, na esperança cristã. Agora, há uma coisa que os três tiveram dificuldade. Como surge a esperança? Você nasce com a esperança ou você adquire durante a vida? E aí eles ficaram confusos. Na verdade, nem nasce nem adquire. A esperança é dom. As virtudes teologais são dons de Deus. Então, o que nós, por isso está ligado à fé, né? Nós cremos que nós devemos pedir a Deus as três virtudes teologais, incluindo a esperança. Mas agora nós vamos ver mais algo que pode nos ajudar, o povo falando sobre a virtude da esperança. Vamos conferir. A esperança é acreditar que alguma coisa melhor vem, né? Dizem que é o último que morre, né? Mas esperar demais também às vezes cansa, né? Mas a gente não pode viver sem esperança. E eu tenho esperança, até falando em curioso, eu tenho esperança no Brasil. Não sei, apesar de estar achando uma coisa horrível, mas eu tenho esperança no povo brasileiro. Eu gosto do Brasil, sou patriota. A esperança diz respeito a Deus ou aos homens? Eu acho que diz respeito aos homens inspirada por Deus, porque sem Deus a gente não é nada, né? Ele é que é o comandante, né? Mas vai muito da pessoa também, aceitar as coisas, ver assim, ter um plano, assim, né? Observar as coisas, ver, ter um projeto de vida. Penso que nenhum nem outro, né? Porque uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Porque, tipo assim, Deus corta mais pro lado de religião. O homem já corta pro lado da esperança como uma forma de incentivo. Eu acho que é assim. Aos dois, no caso. Para mim, existe uma completude entre as ações do homem e o que Deus proporciona a gente. Então, as duas coisas. Tem hora que a gente tem umas, né, cai um pouco assim, mas no normal eu tenho esperança. Ótimo. O único que destoou foi aquele que a esperança para o lado de Deus corta assim para o lado da religião, né? Então não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ou seja, aí está errado. Tem a ver sim. E o outro rapaz da mesma idade resolveu bem, falou uma coisa tem a ver com outra, como todos os outros entrevistadores. Mas valeu pela espontaneidade do que respondeu. Guilherme, parece que tem participações aí, né? Tem participação, mas antes de começar a participação, em relação ao que o rapaz disse,
não seria porque, assim, a pessoa, quem tem fé, que é cristão, ele acredita que a esperança vem de Deus. Mas uma pessoa que não acredita em Deus, ela pode ter esperança, não? Olha, o que ele disse não é bem isso. É que ele diz que uma não tem nada a ver com a outra. Ou seja, ele não está dizendo que quem não acredita em Deus pode ter uma esperança humana. Isso ninguém pode negar. Existem muitas utopias, muita gente pensa numa sociedade, num paraíso terrestre, etc. E pode ter. Agora, quando alguém fala uma coisa não tem nada a ver com a outra, ele está fazendo um julgamento sobre as duas. Se você fizer julgamento só sobre uma, tudo bem. Eu não acredito em Deus, mas tenho esperança. Mas isso não me autoriza a dizer que aquele que acredita em Deus e tem esperança humana vinculada e baseada numa esperança cristã, numa esperança escatológica, que eu nem sei se vai dar para a gente falar tudo hoje, é que ele está errado. Isso eu não posso falar. Tem a ver, sim. Ah, tá. Então, para o cristão, a fé, a esperança está diretamente ligada à fé. A esperança, a questão é, a esperança ligada à fé, ligada ao absoluto de Deus e a esperança humana também, a construção de um mundo melhor, de um mundo justo, estão vinculados. O cristão encontra alimento para lutar por um mundo melhor na sua esperança, na sua fé cristã. Ele se acha parceiro de Deus, porque Deus é o construtor do mundo, como muito bem disse aquela senhora, e, portanto, ele não desanima, mesmo que coisas que ele pensava que pudesse alcançar a médio, curto prazo, não alcança, ele continua. O risco daquele que não tem Deus como fundamento é cair no desespero. Aí, quando vê que as coisas não aconteceram, aí ele não tem mais nada a que apelar, né? Ou então, o pior, quando ele alcança aquilo que ele esperava, aquilo fica sem graça. Aí ele não se satisfaz, aí ele quer mais. Né? O melhor de tudo ali foi a sinceridade, né? Ele corta. Corta para um lado. Mas então, aqui em relação às participações, a primeira pergunta aqui do Charles Lenoir, ele pergunta e gostaria que o senhor explicasse o que é escatológico. Nós vamos falar daqui a pouquinho, Lenoir, nós vamos falar exato. Eu acho que eu devo ter mencionado em algum momento, né, a esperança eu não sei, mas isso está aqui no plano nosso, a esperança cristã, é uma esperança escatológica, que significa para nós, na teologia, quando nós falamos de escatologia, nós falamos daquilo que é definitivo. Não há mais mudança, é o definitivo. O definitivo é o objeto da nossa esperança. E quando o definitivo chegar, não há mais esperança. Fica a caridade, mas não a esperança nem a fé. A Rita, ela pergunta o seguinte: segundo compreendo, após o, abre aspas, descanso de Deus, fecha aspas, não houve mais nenhuma ação divina isolada, ou seja, nenhuma ação que não houvesse a participação humana. Sendo assim, como podemos pedir a Ele pela paz se nós nos envolvemos em contendas? Se a solução dos nossos problemas não está em Deus, mas em nós, por que e para que rezar? Não estaremos, ao rezar, lançando a responsabilidade sobre Deus? Não. E a oração, que ela é necessária e útil, o próprio Jesus diz: pedi, recebereis, batei e vos será aberto, quem busca encontra e assim por diante. Então a oração é necessária. A oração não serve somente se você pede a paz para que Deus realize a paz no mundo, não é não. A oração, quando você pede a paz, é o reconhecimento de que nós não estamos trabalhando no sentido da paz. É o reconhecimento comunitário e coletivo que nós precisamos fazer mais, mas que nós dependemos, aí um gesto de humildade, que nós dependemos de Deus para conseguir alguma coisa também. Então, a oração, cardeal Danielou, um francês, dizia que era a opção mais política que existia. A oração, além de nós reconhecermos em nós mesmos a nossa incapacidade de agir, de fazer qualquer coisa, até porque nós estamos falando das virtudes teologais, fé, esperança e a caridade é dom de Deus, precisamos pedir
Portanto, união, paz, reconciliação brotam da caridade. Isso é dom de Deus. Mas o dom de Deus conta com a colaboração humana. Não é errado pedir e, ao contrário, a gente pede, portanto, por 2 motivos. Reconhecendo a nossa incapacidade e pedindo a Deus que nos move, que nos oriente, que dê em nós a força necessária para construirmos a paz. Não sei se saiu bem, se não saiu, a gente pode voltar nisso. Tem mais algum? Tem mais uma aqui do Antônio Augusto, lá de Conceição do Mato Dentro. Um abraço para todos que nos acompanham lá de Conceição do Mato Dentro. Ele pergunta se Jesus, enquanto ser humano, ele já tinha consciência que era Deus. Ele já sabia do seu poder, da sua... Essa é uma pergunta extremamente complexa, mas a melhor maneira de respondê-la é voltando à base fundamental da declaração do Concílio de Calcedônia, que Jesus é vere homo et vere Deus, verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus. Mas enquanto no mistério da encarnação, a partir da concepção virginal no seio de Maria até a morte da cruz, a natureza divina de Jesus estava escondida sob a sua natureza humana que comandava o processo. E, portanto, a consciência humana de Jesus era uma consciência humana. E assim como a minha consciência, Padre Cândido, do que eu sou, do que eu posso, ela cresce e evolui na minha vida, de acordo com a minha maturidade, com as minhas experiências, com as minhas derrotas, fracassos, vitórias e assim por diante, a mesma coisa aconteceu com o homem Jesus de Nazaré. A consciência dele era humana e, portanto, susceptível de crescimento, tanto a respeito da sua identidade, quem ele era, quanto a respeito da sua missão, o que ele deveria fazer. Voltamos daqui a pouco.